Bom, agora eu quero receber aqui a coordenadora do Centro de Ações Preventivas e de Atenção Terapêutica da APAE, aqui de Limeira, a Luciana. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, boa tarde já. Bom dia ainda. Vamos sentar. Seja bem-vinda novamente, Luciana. E hoje o assunto aqui é síndrome de Down. O que é a síndrome? É uma alteração genética, né, causada aí por um acidente e que leva a um conjunto de características, de dificuldades nessa criança. É uma alteração no cromossomo. Inclusive nós temos as imagens, a imagem, olha aí. Você pode explicar pra gente, Luciana? É no cromossomo 21, nós temos os parzinhos, né? Cada cromossomo ali tem um parzinho, 1, 2, 3. No caso da síndrome de Down, o 21 vem com um a mais. Então a gente fala que é a trissomia livre do cromossomo 21. Em vez de virem 2, vem 3. Então essa é a alteração que acontece em 95% dos casos, que leva a todas aquelas características da síndrome de Down. É uma forma diferente de vir ao mundo, né? E eu sempre falo, eu vou repetir, eu quero começar a entrevista falando isso. Gente, é deficiência, não é doença. Isso. É isso, né, Luciana? É muito importante isso, né? A gente frisar isso, né? Não é uma doença a síndrome de Down. Não é uma doença, é uma deficiência. Na verdade, é um conjunto de características físicas, cognitivas, que pode estar vindo associado a alguns problemas cardíacos, visuais, né? Muito comum o hipotiroidismo. Então, são algumas características associadas à deficiência intelectual que essa criança vai apresentar, né? E o que causa, o que gera essa alteração no cromossomo, esse cromossomo a mais? A gente fala que é um acidente genético. Nós não acidente temos genético. como evitar. Qualquer um de nós está suscetível a ter uma criança com a síndrome de Down. Isso. Então, é na hora da formação, não se sabe exatamente o que leva a isso, mas a gente diz que é um acidente mesmo. As famílias muitas vezes vêm com culpa, né? Ai, será que foi isso? Será que foi aquilo? Na verdade, não tem como evitar. Qualquer pessoa, eu posso ter, você pode ter, quem está assistindo pode ter? Qualquer pessoa pode ter. O que alguns estudos mostram é que com o avançar da idade materna, os riscos podem aumentar. Aumenta a mas probabilidade. não significa que mulheres jovens não possa ter. Pelo contrário, a gente tem visto muitas mães jovens que planejaram a gestação, que desejaram essa gestação e que acabaram tendo um filho deficiente com a síndrome de Down. Com a síndrome de Down. E não é uma criança portadora, né? Não. É uma criança síndrome de Down. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Bom, gente, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, coloca na tela o WhatsApp para quem quiser falar com a gente aqui, aproveitar a presença da Luciana e mandar alguma pergunta. Pode colocar o WhatsApp para ficar até mais fácil aqui a nossa conversa. 1997-102-4854. Se você tem um filho, síndrome de Down, está assistindo aqui o RF com você, manda uma foto do seu filho. Aliás, ao longo do programa, nós vamos mostrar exemplos de sucesso de crianças, adolescentes, síndrome de Down. Aliás, eles são uns amores, né, Luciana? São. Eles são extremamente carismáticos, de muita coisa, eles têm grandes habilidades e eles aprendem muita coisa, né? Como qualquer outra criança, como qualquer outra pessoa. Óbvio que, de repente, eles precisam de um tempo maior, eles precisam de um direcionamento maior, de repente, de oportunidades diferenciadas, mas todos são capazes de se desenvolver, de aprender, de trabalhar e de ter uma vida muito legal. Bacana. E a mãe, quando está grávida, no ultrassom já é possível saber se a criança tem a síndrome ou não? Existe um exame que é feito, né, na translucência que já dá algum indicador e aí, a partir desse exame, outros exames podem ser feitos. O que nós vemos ainda é que a grande maioria dos casos chegam pra gente e só tiveram a notícia após o nascimento. Né? Fora do país também existe já um exame de sangue bastante preciso, um valor mais alto, né? A gente teria que uma coisa mais particular, mas já está sendo muito divulgado. Existem alguns exames mais invasivos
que é através da retirada do líquido da placenta mesmo, através do líquido amniótico, mas já são Causa exames um muito mais, sofrimento, muito né? mais Já pro bebê lá no invasivos. útero, né? Isso, e que não sei até que ponto isso traria tantos benefícios assim, né? Porque não vai mudar. A Não. síndrome não vai mudar. O bebê já vai estar lá, já vai estar em formação. Com certeza. Né? E quando nasce, os pais acabam vendo a criança tem a síndrome. E daí, como lidar? É difícil o nascimento, esse entendimento dos pais? Vocês acompanham isso também? Como que é feita essa triagem? A gente percebe assim, a hora da notícia, ela é determinante. A maneira com que se é feito com que se é dado essa notícia é muito importante. Normalmente os médicos dão a notícia para a família no próprio hospital, logo que a criança nasce, por conta de todas as características. Prega de mão, características faciais, hipotonia. Então é um conjunto de características que permite a eles fazer essa primeira hipótese. Óbvio que depois que eles identificam isso, é solicitado um exame específico. Esse que você mostrou, né, essa fotografia dos cromossomos, Pode colocar a produção novamente? Isso, se chama cariótipo. É o exame que é solicitado. Logo que o médico identifica as características do bebê, ele solicita, ele já pensa na possibilidade e solicita. Esse exame é o que vai confirmar. Aí vem o diagnóstico isso, no cromossomo confirmatório 21. da trissomia, isso. Mas o que a gente percebe é que quando as famílias chegam pra gente lá na APAE, né, elas chegam muito fragilizadas, muitas vezes ainda com dificuldade para aceitar isso. Todas nós, mulheres e mães, nós sonhamos com um filho perfeito, né? Então é sempre muito difícil um diagnóstico inicial. E esse tempo de elaboração, muitas vezes é preciso fazer um luto daquela criança perfeita e reconstruir a imagem de uma criança que vai precisar de um pouco mais de direcionamento, um pouco mais de apoio, um pouco mais de orientação. Cada mãe tem o seu tempo, né? Tem mães que conseguem elaborar isso mais rapidamente, outras não. O apoio da família, né? De outros filhos, de marido, de avós, é fundamental. A forma com que a notícia é dada, né? Muitas vezes a notícia é dada de uma forma grosseira, inadequada, né? Então tira toda aquela expectativa, aquela esperança com relação à criança. Então são fatores determinantes para fortalecer e auxiliar essa família a perceber que, independente de ter uma síndrome, existe a criança ali. Com certeza. Né? Então ela vai ter o tempinho dela, ela vai ter as necessidades dela, mas ela vai ter a característica dela, vai ter a personalidade dela, como ela vai todo passar, mundo, né? Então assim, a hora que a relação começa a se dar de fato, o vínculo começa a estabelecer, a síndrome acaba ficando em segundo plano. E uma das características mais comuns, acredito eu, você me corrija, é o atraso. Mas eu acho que a gente não pode falar de atraso, porque eu acho que todo mundo, até as pessoas normais, eu nem gosto de falar isso, pessoas normais, eu acho que todo mundo tem alguma deficiência em alguma área, né? E tem pessoas, gente, que tem deficiência ainda pior, como a de caráter. Claro. Desvio de caráter é bem pior do que uma deficiência como a síndrome de Down. Eu acho que a gente tem que trazer isso à tona, né? E mostrar isso. E esse atraso, que eu acho que a gente nem pode falar de atraso, porque acho que eu posso ter atraso também para aprender algo, né? Então, assim, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Sim. E os pais têm que ter paciência. Sim, é isso? isso, Como começa, então, essa fase de tratamento? Existe, sim, um atraso no desenvolvimento, né? A gente pode, sim, dizer, é um diagnóstico esse atraso no desenvolvimento. Mas a estimulação precoce, ela é fundamental. Então desde o que a gente bebezinho diz nasceu... é assim, independente de já começar a apresentar um atraso, identificou, fez o diagnóstico da síndrome de Down, encaminha para a estimulação precoce. Antes que o atraso comece a aparecer. A PAE porque aí, já acolhe os recém-nascidos? Desde bebezinho. Tem crianças com quantos que chega pra gente lá? com um mês, né? Um mês. Se o médico é rápido na hora de identificar as características e já solicitar o exame, às vezes acontece de chegar pra gente, a criança, e o exame ainda nem chegou, o resultado do exame nem chegou. Mas o pai já tá lá pedindo ajuda. O médico já orientou, já colocou essa hipótese, está aguardando o resultado do exame, mas já faz o encaminhamento. Então, a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai identificar os atrasos que essa criança possa ou não estar apresentando e a gente já começa a estimulação.
Normalmente eles começam com a fisioterapia, que vai trabalhar principalmente esse tônus. Eles são muito molinhos, né? A gente fala que é hipotonia. O que é hipotonia? É o tônus mais molinho. Então ele precisa ser fortalecido para que o desenvolvimento motor vá acontecendo de acordo com o que é esperado. Então entra com a físio, logo em seguida a fono começa a auxiliar também com relação à linguagem. Algumas crianças que têm a síndrome de Down em função da hipotonia, a parte oral também é mais molinha, então a língua mais protusa, dificuldade às vezes para sucção, para amamentação, então a fono vai auxiliar tanto na linguagem quanto na parte da alimentação, da sucção. Tem a terapia ocupacional que é fundamental nesse processo por conta de todas as questões de manipulação, da segmentação visual, da independência das AVDs. E aí as estimulações vão acontecendo. Essa criança vai crescer, ela precisa de ter contato na escola, ela precisa de uma inclusão escolar, normal, ela né? precisa frequentar creche, centro infantil. Fazer atividade física. Ela precisa conviver com outras crianças, ela precisa de atividade física. Óbvio que ela tem que ter um respaldo médico. Ai, quer uma natação? Vamos ver se o pediatra autoriza, não tem nenhum problema respiratório que impeça. Então, sempre com um respaldo médico, sempre com um acompanhamento por detrás, que vai estar dando essa orientação, mas a estimulação é fundamental. Estimulação, inserção social, inserção acadêmica, escolar, e depois, quando ela estiver mais adulta, a inserção profissional também, né? Ela poder ter condição de ser inserida no mercado de trabalho, de desenvolver habilidades. A PAI faz se todo alfabetizar. esse acompanhamento, desde Nós bebezinho temos bebês que até chegam inserção no mercado de Sim. trabalho. Isso é muito interessante a gente falar, né? Nós temos bebês que chegam assim, com um mês, às vezes menos de um mês, e ficam conosco aí até a idade adulta, até serem inseridos no mercado de trabalho. E esse desenvolvimento oferecido, todo esse apoio oferecido pela PAI, você percebe a diferença no desenvolvimento de uma criança que não foi atendida pela PAI e que foi? Quais as principais diferenças no desenvolvimento? A gente percebe que, assim, além dessa questão do desenvolvimento para a linguagem, para a comunicação, desenvolvimento cognitivo, a questão da independência é muito importante. Às vezes as famílias ficam muito preocupadas assim, será que o meu filho vai se alfabetizar? Né? Será que ele vai aprender a ler? Será que ele vai aprender a escrever? E às vezes a gente não fica atenta à autonomia, à capacidade de tomar decisões. Então, às vezes, ele até consegue escrever o nome dele. Às vezes chega pra gente já crianças maiores que vieram de outros estados, de fora da cidade, e às vezes até tem uma condição de alfabetização, mas não sabe tomar um ônibus, não sabe preparar seu próprio lanche, não consegue ir num mercado ou num restaurante, identificar o banheiro feminino e masculino. Então, assim, a gente tem que olhar para a criança como um todo, né? É o desenvolvimento motor, é o desenvolvimento cognitivo, é a aprendizagem acadêmica, mas é a autonomia, é a capacidade de tomar decisões em casa, é a capacidade de sair à rua e de fazer uma escolha, né? Então, assim, de ir ao mercado, de escolher a própria roupa. Então, isso é você construir um cidadão capaz de se posicionar, né? Então, é muito mais do que apenas uma aprendizagem, uma leitura, uma escrita. Né? É ajudar na cidadania dessa criança mesmo, ele ser alguém que tem a capacidade de fazer a história dele. E é possível, né? Claro, completamente. Persistindo é possível ver essa evolução. Temos uma pergunta, não conseguir ver um osso nasal do bebê é sinal de síndrome de Down, acredito eu, durante o ultrassom, será? Eu acredito que sim, eu realmente assim, não sei precisar se isso tem alguma relação e tem alguma coisa a ver com o diagnóstico da síndrome de Down. Acredito a produção está passando aqui com 12 semanas. É o exame da translucência. Eu acredito que o próprio obstetra, né, o próprio médico que fez, ele vai conseguir ter mais condição de responder a essa pergunta. E Luciana, obrigada pela resposta. Claro. Luciana, esses dias eu li um texto dizendo que a criança síndrome de Down, o que ela aprende, ela não esquece. Diferente da gente, que às vezes aprende e esquece. É verdade? Eles cada um tem a sua particularidade. Então, assim, tem crianças que têm uma linguagem melhor, uma memória mais prejudicada. Tem crianças que têm uma memória mais desenvolvida, mas têm dificuldades em outras áreas.
cada criança síndrome de Down, embora eles tenham um rostinho muito parecido um com o outro, cada um tem as suas características, tem as suas limitações e as suas habilidades. A gente generalizar de que a memória deles é boa, não é bem por aí, né? Eles vão ter uma deficiência intelectual. A deficiência intelectual faz parte do quadro de características. Então, sim, eles vão ter mais dificuldades para reter, para abstrair, para compreender algumas coisas. Aquele raciocínio mais apurado, eles vão ter um pouco mais de dificuldades. Então, é óbvio, se ele olhar para você e ele tiver uma afinidade, talvez ele guarde a sua memória. É a Marielle, sempre que me vê, claro, vai lembrar. Com certeza, né? Diferente de eu passar uma informação mais abstrata, que exija um refinamento cognitivo maior, e aí a dificuldade vai ser um pouco mais acentuada. Tudo que é concreto, tudo que é mais visual, é mais fácil de aprender do que aquilo que é só falado. Né, com certeza. Luciana, eu acho um tema apaixonante, acho essas crianças apaixonantes e nós temos aqui uma série de vídeos que os pais de crianças e adolescentes com síndrome de Down nos enviaram, mostrando aí as atividades dos filhos. Vamos começar com a Luísa Sampaio, especialista, gente, na arte circense. Olha só, que linda, Luísa! Parabéns, Luísa. Sabe quando a tia aqui conseguiria fazer isso? Nunca. Aliás, com treinamento sim, né? Claro. Mas você manda muito bem na arte circense, viu? A Luísa faz parte do grupo de amigos especiais aqui de Limeira, que daqui a pouco também eu vou falar um pouquinho sobre essa associação linda, sobre esse trabalho. Quem quiser já achar no Facebook a página, olha aí, ó, Amigos Especiais de Limeira, para conhecer um pouquinho a história desse grupo lindíssimo, gente. Agora, Luciana, a gente vai conhecer a ciclista, viu, gente? Giovana Bertanha. Oi, Marielle. Oi, pessoal do RF com você. Essa é a Giovana. Ela tem 14 anos. Ela faz aula de bicicleta e ela está sempre acompanhada por um profissional. E depois que a Giovana começou a fazer aula de bicicleta, ela adquiriu um pouco mais de independência, que ela era muito dependente de mim, gostava muito de ficar comigo. E hoje ela se solta, ela vai sozinha com o professor. E também ela precisa fortalecer a musculatura, porque a criança com síndrome de Down, ela tem uma musculatura muito flácida, né? E ela fortaleceu mais a musculatura da perna. E ela adora. Os dias de fazer atividade aqui no parque é um dia de felicidade para a Giovana. Um beijo, pessoal! Um beijo para vocês também, o que a gente estava falando, né, Luciana? Essa independência, sim, né? Sim. E a cada aula ela vai buscando isso, além da atividade física, com né? Certeza. É só benefício, né? Só benefício, com certeza. E os pais sempre juntos, presentes, persistindo nisso. Apoiando. É muito importante. É muito importante. A presença da família, a parceria, na verdade, entidade, família, escola, é a tríade fundamental para a gente conseguir uma boa evolução e um sucesso dessas crianças, com certeza. E temos também o Felipe, viu? Durante uma aula, vamos ver. Felipe e Pupi fazendo atividades no São Rafael. Vamos lá?
Pontinha do dedo. Cadê a pontinha? Segura. Pega o lápis. Pontinha do dedo. Vamos lá? Que é isso? Que é isso? Mira. Um Mira. Um triângulo. E esse é o quê? Círculo. Então vamos ligar o círculo? Muito bem. E esse aqui? É um? Quadrado. Isso! Muito bem, Felipe, nota 10 para você aqui, viu? O RF com você está dando 10 para você nessa aula. Tem também, gente, a Luísa, vamos conhecê-la na aula de dança, viu? Essa é a Luísa na aula de dança, tá sempre muito concentrada. Muito bem, Luísa, a dançarina aqui do RF com você. E outra pessoa que nos mandou um vídeo é a Marcela, que trabalha, estuda e faz natação também, viu? Bom dia, Marielle. Tudo bem? Eu sou a Marcela. Eu trabalho de dia e à noite faço faculdade. Aos domingos eu nado. Que água quente, boa. Meio geladinha, sabe? É isso que eu faço, Marielle. Muda o estilo. Temos atletas, dançarinos, estudantes aqui e temos também o Matheus Aragão brincando e descobrindo as cores dos brinquedos. Olha só. Mostra, tia Ju, o azul. Ali. Isso. E o vermelho? Muito bom! E qual é o alce que eu mostrei pra você já que era? Caiu. Mais uma nota 10 aqui no RF com você, gente. Tem também uma apresentação de dança que eles fizeram, prepararam exclusivamente pra gente aqui. Que honra, né? Vamos ver. Oi, Marielle, tudo bem? É da Dance, o grupo nosso, e todos os sábados tem aniversário.
Parabéns ao grupo Densidal. Gente, vocês estão arrasando, viu? Amando o programa aqui hoje. Inclusive, essa aula aí de dança, gente, Densidal, o grupo é chamado, acontece todo sábado aqui em Limeira. Quem ficou curioso aí, quer saber mais sobre esse projeto? Acessa o Facebook, coloca na tela o grupo Amigos Especiais. Você pode procurar aí todas as informações desse lindo trabalho desenvolvido pela Associação Amigos Especiais de Limeira. Belo trabalho, né, Lindo, Luciana? maravilhoso. E aí está a prova que eles são sim capazes, né? Com certeza. A gente vê que eles têm talentos, eles só precisam ser trabalhados, desenvolvidos e estimulados, com certeza. É possível. É possível. Quem tem uma criança síndrome de Down em casa, o pai tá lá, não sabe o que fazer, aí, gente, estamos mostrando as alternativas, né? Claro. E alternativas de sucesso. Tem que buscar, né? Existem recursos, existem locais que têm toda a condição de dar o que eles realmente necessitam, né? E nós vamos conhecer também a Nicole. Mostramos vários casos aqui, né? Talentosos aqui, crianças e adolescentes talentosos. E a Nicole está inserida no mercado de trabalho. E conhecido por ser aí um ambiente competitivo, é capaz de frear o desenvolvimento das pessoas com a síndrome de Down. A repórter Larissa Israel foi conhecer o Centro de Formação da PAI aqui de Limeira e encontrou uma funcionária. Gente, muito exemplar, olha só. A linha de produção de uma empresa, um escritório administrativo ou uma marcenaria. Esses são alguns dos setores que fazem parte do Centro Profissionalizante da PAI de Limeira, no interior de São Paulo. O objetivo dessas atividades por aqui é promover a autonomia e a melhora na qualidade de vida a deficientes moderados, além de prepará-los para o mercado de trabalho. O projeto é dividido em 3 etapas. Iniciação, qualificação para o trabalho e a inclusão no trabalho. A iniciação são atividades que eles desenvolvem, onde eles vão praticamente perceber a sua vida diária, qualidade de vida, um perfil profissional, mas também atividades de orientação sexual, de ética, ajudando, favorecendo esses alunos quando eles estiverem realmente no mundo do trabalho. São 4 cursos diferentes: decoração, auxiliar administrativo, marcenaria e produção industrial, que, por exemplo, simula uma linha de produção semelhante à de uma empresa, para assim proporcionar aos alunos a vivência e a rotina diária de trabalho. A rotina do trabalho. Então, a gente ensina também a rotina para eles. Simula eles bater cartão na empresa, a hora de chegada, a hora de saída, a hora do almoço. E a gente ensina tudo isso para eles, o comportamento deles na empresa. Na marcenaria não é diferente. Por aqui eles produzem de tudo um pouco. De materiais para artesanato até cenários para as apresentações da PAI. Tudo desenvolvido pela supervisão do Gilmar e com as regras de qualquer empresa. Trabalha a inclusão também com eles, tipo, ajudando eles a se comportar, como que vai ser incluso no mercado de trabalho para eles, ou seguir regra, comportamento, usar as EPIs certo. Um projeto de extrema importância para esses alunos e que se estende às famílias também. É um impacto muito grande, né, diante dessas famílias, que geralmente as famílias chegam por conta da deficiência intelectual, eles não acreditam que esses alunos, que esses filhos vão conseguir ser inseridos no trabalho. E os alunos já sonham com essa inserção no mercado de trabalho. Pode ser em firma, ou em mercado, tá bom, para mim tá bom demais. Ganhando meu dinheiro. A gente faz serviço externo, atende telefone, faz xerox. A PAI faz este trabalho de capacitação há mais de 20 anos. Cerca de 360 alunos já foram inseridos no mercado de trabalho em diferentes setores, como a Nicole, que trabalha nesta empresa. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da rotina dela. Quem nos recebe logo na portaria da empresa é a própria Nicole. Ela trabalha por aqui há mais de 3 anos. No início, tinha apenas 2 funções básicas: recepcionar os clientes e cuidar das cópias de xerox. Mas o desenvolvimento dela foi tanto que hoje ela já acumula atividades. Faz de tudo um pouco, desde tarefas administrativas até ajudar na demanda do RH.
Uma rotina que ela já tirou de letra. Tudo isso faz parte do projeto de inserção no mercado de trabalho que a empresa desenvolve. Os PNEs, que a gente chama, né, portador de necessidades especiais, a gente tem um processo de inclusão realmente. Então, quando ele vem para trabalhar com a gente, independente da deficiência, se é auditiva, física, intelectual ou síndrome de Down, no caso da Nicole, a gente tem um processo de integração. Então, todos são integrados da mesma forma como qualquer funcionário, né? E eles têm os mesmos benefícios, as mesmas remunerações de qualquer funcionário. E a gente tem um processo de integração com as áreas, né? Porque as pessoas têm que recebê-los também. Não é só o RH, os recursos humanos e a diretoria permitir, né? Ela tem que ser realmente integrada no nosso dia a dia, que é o nosso dia a dia da empresa. Então, a gente faz um processo de integração também com as áreas, né? De recepcionar essas pessoas e entender onde a gente pode ajudar e desenvolver essas pessoas. A Nicole acabou de voltar das férias. Você sentiu falta de vir para cá? Nossa, senti muito. E não foi só a Nicole que ganhou com um emprego novo, não. Síndrome de Down, cada um tem um jeito, né? E para você ter um síndrome de Down, você tem que querer ter alguém com síndrome de Down para você desenvolver. Porque ele é uma pessoa especial realmente, né? Então, ele é muito carinhoso, ele gosta muito de conversar, de abraçar, né? Então, num ambiente, numa empresa, você tem algumas regrinhas, né? Então, no começo, a gente foi se adaptando. E conviver com ela, quem que aprendeu, na verdade, não foi ela, é a gente, né? No dia a dia, a gente percebeu uma evolução nos funcionários. Não só nas 40 pessoas que ela convive diariamente, no administrativo, também na fábrica como um todo, que a gente tem 370 funcionários. Então, ela convive com ela dentro do fretado, ela usa o nosso ônibus fretado, então ela convive com pessoas da fábrica inteira. Então, o relacionamento é muito bom, porque ela é muito sincera, então ela é muito carinhosa, então as pessoas aprenderam a conviver e a entender que a vida é muito mais simples, né? E a Nicole não faz sucesso só aqui na empresa, não. Ela acumula conquistas. Foi aluna da APAE e se destacou também como atleta. Olha só os países que ela percorreu e as medalhas que já conquistou. México, em 2010, eu fui no México. Ganhei o 3º lugar. Aí, na Colômbia, eu peguei duas medalhas, a ouro e a prata, né? E o ouro ganhei arremesso de peso. Aí o segundo, eu ganhei na corrida. Aí a 2012, eu fui no Portugal. A Nicole é um exemplo de superação. E o segredo dela talvez esteja em levar uma vida mais leve. Não estragou tudo. Nicole conquistando o mercado de trabalho e conquistando também o mundo. Hoje estamos mostrando aqui no RF com você que é possível sim, se a família também dá esse exemplo para a criança síndrome de Down, né? Dá o exemplo e a oportunidade, e investir, a oportunidade. Né? A Nicole, podemos dizer, Luciana, que ela já recebeu alta da APAE? Hoje ela está inclusa, né, no mercado de trabalho, então ela está caminhando bem. E é óbvio que se em algum momento ela sair desse emprego e ela precisar de um apoio, até ela se recolocar novamente, a entidade dá esse suporte novamente para ela. E olha, nós já mostramos casos aqui. As pessoas síndrome de Down estudando, fazendo aula de bicicleta, fazendo aula de circo, nadando, trabalhando e, gente, eles namoram também, né? É importante deixar isso claro, né? Namoram, eles se casam, né? Eles podem ter filhos, né? E os filhos vão ter? É possível? É possível. Mas é possível também não ter a síndrome? Sim, é possível. É possível sim. Eles podem morar sozinhos, podem ter uma vida independente. Óbvio que se eles forem trabalhados e eles forem estimulados para que toda essa autonomia possa acontecer, né? Então tudo depende muito também de como essa criança ela vai sendo trabalhada no decorrer do desenvolvimento da vida dela para que ela possa um dia chegar
a tudo isso. Luciana, posso fazer um desafio, um quadro Mitos e Verdades aqui com você ao vivo? Bora tentar. Sem me programar? Vamos A expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down é menor do que uma pessoa sem a deficiência? Antigamente, sim. Então é mito? É mito. Hoje eles chegam a 60, 70 anos de idade para mais, sem problema nenhum. O que acontece antigamente, vamos pensar lá, né, há algumas décadas atrás, eles não tinham todas as oportunidades que eles têm hoje de acompanhamento, de tratamento, de qualidade de vida, de inclusão social, de inclusão cultural, de inclusão no esporte. Então, é como a gente. Como nós, se a gente não se cuidar, né? Então, a nossa expectativa de isso. vida também vai ser menor. Exatamente, né? A gente conversou aqui um pouquinho no início que eles têm riscos maiores de terem alguns problemas de saúde. Cardiopatia, então 1 a cada 3 crianças que nascem com síndrome de Down acaba tendo uma cardiopatia. Problemas respiratórios, pulmonares, hipotiroidismo, né, é um quadro muito frequente nas crianças com síndrome de Down. Então, a família que acompanha com os especialistas todas essas condições, leva no cardio, faz todo o tratamento, faz o tratamento da tireoide, faz o tratamento, né, da parte respiratória e oferece a essa criança tudo que ela necessita, não tem o porquê essa expectativa se reduzir, porque ela vai conseguir se desenvolver em função de todos os apoios que ela está tendo para isso. Agora, outro mito e verdade. Uma criança síndrome de Down é extremamente agressiva ou extremamente carinhosa? É mito ou verdade? Uma criança típica, ela pode ser como não pode ser. Isso vai depender de traços da personalidade dela, em conjunto... É mito? Mito. É mito. Mito. Em conjunto com o ambiente, que pode estar reforçando mais uma coisa ou outra. Mais uma vez, então, como nós. Como nós. Se essa criança ela for estimulada e ela for disciplinada, então se os pais conseguirem deixar aquela superproteção do cuidado exagerado, disser os nãos nos momentos corretos e estimulá-la da maneira correta, ela não vai ter porquê nem ser um extremo de agressiva, nem um extremo de carinhosa. Ela vai conseguir aprender as habilidades sociais necessárias para cada ambiente, né? Desde que isso seja, mais uma vez, estimulado de uma forma correta. Mais uma pergunta, mito ou verdade? Me diga, é possível detectar a síndrome de Down através do teste do pezinho? Mito. Mito. O teste do pezinho não faz a detecção, não faz o diagnóstico da síndrome de Down. E muitas mães confundem. É muito comum, essa é uma pergunta muito comum. A gente vai muito cursos de gestantes e lá elas questionam muito sobre isso. O teste do pezinho, ele faz o diagnóstico de doenças metabólicas, de erros inatos do metabolismo. Não tem nada a ver com a síndrome de Down. A síndrome de Down, depois que a criança nasce, eu só vou conseguir confirmar através do cariótipo, que é o exame que nós já colocamos aí na tela para o pessoal de casa ver. Que mostra o cromossomo. Aquela fotografia a que mais. mostra. Isso mesmo. Tá. Luciana, estamos na semana de prevenção de doenças, né, na gravidez. O município realiza essa campanha. A PAI está participando também dessa semana? A semana de prevenção das deficiências físicas, mentais. Deficiências físicas, ela acontece anualmente, né? Sim. Esse ano nós fizemos o evento ontem. Na verdade, é o Conselho Municipal, juntamente com a Secretaria da Saúde, com as demais secretarias, que faz todo ano esse evento. E a PAI, né, como participante do conselho, também está envolvida assim nessa semana. Eu já fiz várias entrevistas sobre essa semana da PAI e vocês falam muito sobre as doenças possíveis em bebês de mães que fumam ou bebem excessivamente antes ou durante a gravidez. Quais as doenças mais comuns para uma mãe que bebe, por exemplo? Uma mãe que ingere a bebida alcoólica durante a gestação, ela pode ter crianças com problemas de aprendizagem, com problemas atencionais, com problemas comportamentais. E o que mais nos preocupa é a síndrome alcoólica fetal, que é a condição mais grave de uma mãe que faz o uso do álcool, porque ela leva a microcefalia, a baixo peso e a deficiência intelectual. Então vamos pensar que de tudo de pior que poderia acontecer com uma mãe ingerindo álcool na gestação,
A SAF, que é a síndrome alcoólica fetal, é a que causa um impacto maior porque ela vai levar à deficiência intelectual. E deficiência intelectual é uma condição irreversível. Uma vez que ela está instalada, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dessa criança, mas a gente não consegue reverter esse quadro. Apenas a mãe ingerir a bebida ou o pai também? A mãe. Apenas a mãe. Porque a hora que a mãe ingere a bebida, ela vai passar pela placenta, ela vai cair direto na corrente sanguínea do bebê. Né? Nós temos alguns mecanismos, o nosso cérebro tem alguns mecanismos que conseguem absorver e metabolizar um pouco melhor essa substância. O bebê não tem esses mecanismos de defesa. Então, o sistema nervoso cerebral do bebê, ele acaba sendo muito mais suscetível a essa substância, a essa droga, né, que nós podemos chamar de droga lícita, porém não deixa de ser uma droga, e ela causa lesões, causa danos e leva a uma deficiência intelectual se esse uso for abusivo, com certeza. Então, um momento de conscientização para você que está assistindo aqui o RF com você, está passando por uma gestação, né? Abstinência total do álcool. Abstinência total. Desde que você descobriu até o final da amamentação. Até o final da amamentação. E, se possível, depois da amamentação também não beber para não ser exemplo para o filho e para a filha, com né? Com certeza, com certeza. Luciana, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer. Muito obrigada. Amei todos os vídeos. Aliás, coloca o Facebook também, Você é da PAI. Recebemos os vídeos do grupo Amigos Especiais de Limeira. Pode seguir a página no Facebook. Obrigada a todos que ajudaram aqui a fazer o RF com você. Foi demais, né, Luciana? Foi muito bom. Nós que agradecemos sempre essa oportunidade da gente estar podendo dividir um pouquinho o nosso conhecimento e alertar aí a população sobre as deficiências que estão por aí. Né? Obrigada, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, nós que agradecemos.